pessoal, mais um vídeo aí para vocês. É o número 275 e vou falar um pouco sobre a Gênesis da Bíblia. A Bíblia, hoje é 8 de março de 2023. A Bíblia foi escrita pelos seres humanos. Embora digam que aquela parte do Velho Testamento, dente por dente, olho por olho, dizem que foi o Deus que os judeus chamavam de Jeová, né? Só que eu tenho informação que Jeová era um ser extraterrestre e que transmitiu aquilo para o Moisés, se fazendo, vamos dizer, de Deus. Estava numa nave, o pessoal via aquela luz vermelha e, lógico que, através de certa técnica extraterrestre, certos raios, eles podem escrever nas pedras. E ninguém podia ir com Moisés. Por quê? Por que ele seria só privilegiado de estar com Deus? Então, vocês pensem nisso. E um Deus que é amor, que cria com amor, Deus cria, então ele seria assim tão cruel para mandar as pessoas cortar a mão do outro, que roubava, furar o olho do outro, etc, etc. Não? Isso não é possível, né? Porque o Criador cria com alguma finalidade. Tudo tem um motivo na vida de ser, de acontecer. Então, não é possível isso. Agora, claro que as pessoas que são muito cruéis, as pessoas são ruins, más, e em alguns casos nem elas são más, mas elas têm muita tristeza dentro, muita mágoa, né? Aí depois, quando desencarna, vai sofrer as consequências, né? Bom, então, voltando ao início, a Bíblia foi escrita pelos seres humanos. Algumas coisas são verdadeiras, outras inventadas conforme a conveniência da época, outras deturpadas, e outras omitidas, e outras modificadas. Então, vamos ver uma outra interpretação do Gênesis. Está escrito lá na Bíblia, no início, no princípio, né? O Criador criou os céus e a terra era sem forma. Então, vamos agora à interpretação. A terra ainda não tinha forma porque havia várias partículas ou fatores, que é sinônimo, ou energia quântica, que é a mesma coisa, que se atraíam ou se repeliam. A Terra ainda não tinha forma, porque havia várias partículas que se atraíam ou se repeliam, até começarem a formar a parte sólida. Primeiro, houve um caos de misturas desse monte dessas partículas. Era incandescente porque todas elas, vamos dizer, a luz delas
a pulsação delas muito alta, né? Aí se chocava, né? Chocava uma com a outra, dava uma explosãozinha. Aí elas subiam, quando descia já vinha com a atmosfera fria e já começava, aí abaixava, já começava então a formar um pouquinho do solo da Terra. E foram se unindo com a imanência agregadora, foram se unindo as células, as moléculas, desculpa, as moléculas do solo da Terra, se unindo. As pedras, o solo rígido, são moléculas unidas. Quando jogam uma bomba, parte, né? Bom, então, Deus está na Bíblia, a Terra era sem forma. Bom, ela ainda não tinha forma porque havia várias partículas ou fatores, né? Ou energia quântica que se atraíam ou se repeliam. E a Bíblia está lá, diz que havia trevas no abismo. Porque o abismo era o espaço. E ali tinha um caldo efervescente, né? De muita energia. Então fala que havia trevas no abismo. E o abismo nada mais é do que o espaço. Eu estou aqui sentada, olho para baixo, posso chamar isto de abismo. Porque o espaço, né, vai além. O espaço até onde se estava formando a Terra era escuro, porque essa luminosidade azul pertence ao espaço da Terra. Saindo do espaço da Terra, já é escuro e se vê o brilho das estrelas, mas é escuro. Então, lá na Bíblia fala que no quarto dia o Criador disse: haja luz. Então, interpretando, na quarta fase, na outra quarta fase da criação, o Criador disse: haja luz, e então ele criou o Sol, para que essa luz solar atuasse na criação do planeta e das primeiras futuras vidas na Terra. Novas partículas foram lançadas, né? A imanência das partículas foram lançadas quando a parte sólida da Terra estava pronta. E os fatores ou partículas agregadoras do amor formaram as águas, surgindo depois a primeira vida primitiva sobre as águas, o que hoje nós denominamos algas. Foi a primeira vida na Terra. E outras vidas foram criadas até chegar à vegetação. E vários tipos de vegetações foram criados. Depois foram criados outros fatores, criaram os animais, mas sempre predominando a imanência ou fator agregador, que é o do amor. E eram as aves, né? Os peixes no mar. O Criador deu a cada uma dessas vidas um espírito à sua semelhança.
porque o Criador é um espírito também. Ele é um espírito muito iluminado, com uma potência que nós nem imaginamos, a qual joga no espaço as suas partículas sem cessar. Sempre, sempre, não para. Então, o Criador deu a cada uma das vidas um espírito à sua semelhança e, com os elementos já formados da terra, criou a matéria para os corpos materiais dos diversos seres, animais, as plantas. E quando alguns seres já estavam preparados para seguir a evolução, ele fez a forma humana correspondente a este planeta, porque há outras formas, não se pode dizer humana, tem outro nome, mas de acordo com os elementos de um outro planeta, como havia em Marte, pessoas que haviam em Marte. E, bom, não sei, eu posso errar, dizer algum planeta que ainda não é em matéria. Por exemplo, os reptilianos é matéria, então, pronto, mas aí não vou falar mais nenhum. É diferente, mas ele é matéria também, o corpo do reptiliano é matéria, mas ele tem espírito, né? Então, é conforme também os elementos em que foi formado aquele determinado planeta que irá interferir na feitura material do ser. E também no céu, que corresponde ao planeta. Aqui é azul. Tem planetas que é meio rosado. E deverá ter outros com outras cores, certo? Então, ele fez a forma humana, ainda primitiva, mas já evoluída para seguir os graus evoluídos, desculpe, os graus evolutivos até chegar ao topo da evolução. Eu vou repetir aqui porque eu cortei, né? Então, o Criador deu a cada um dessas vidas um espírito à sua semelhança e com os elementos da terra criou a matéria para os corpos dos diversos seres. E quando algum ser já estava preparado para seguir a evolução, ele fez a matéria para a forma humana, ainda primitiva, mas já evoluída para seguir os graus evolutivos até chegar ao topo da evolução. E a matéria dos seres vivos foi dividida em macho e fêmea, nos animais, nos pássaros e nos humanos. Diz a Bíblia: quando ao sétimo dia o Criador descansou. Mas a Terra demorou bilhões de anos para estar preparada, para surgir novas vidas. Não foi no sétimo dia que o Criador descansou, mas sim quando ele terminou de criar este sétimo universo, onde nós nos encontramos atualmente. Porque estamos no ano de 2023, depois de Cristo. Então, ele fez o primeiro universo, que é diferente do segundo universo, que é diferente do terceiro universo, que é diferente do quarto universo, do quinto universo, do sexto e, finalmente, este aqui, o quinto universo. Mas o Criador, ele descansou, ou seja, ele terminou de fazer o sétimo universo. Mas o Criador não para de criar. Outros universos, galáxias, constelações, planetas
formas de vidas estão sendo constantemente criadas. No capítulo 2 diz que o Criador cerrou uma costela do Adão e formou uma mulher e a levou para o Adão e a entregou para o Adão, né? Isto é uma maneira que os humanos da época, ou não humanos, talvez até os extraterrestres, draconianos, reptilianos, foi uma maneira de colocar a mulher submissa para o homem. Então, se você acredita que a mulher foi feita da costela do Adão, então as fêmeas dos animais, as fêmeas dos pássaros, as fêmeas dos peixes e outros tipos, né, de animais também foram feitas das costelas das costelas desses bichos machos. Observa-se que isso não pode ser. E cerrou a carne, lá na Bíblia está. Cerrou a carne para tirar a costela, para fazer. Esse versículo, ele pode estar se referindo aos espíritos que são criados pelos Elohims geneticistas ou pelos seres de dimensões muito evoluídas que, ao sentirem atração amorosa por outro espírito, se forma um novo ser em espírito. Mas a essência que forma esse novo espírito é dos dois espíritos anteriores, os quais, como todos, têm as partículas do Criador. Por isto, toda a criação é do Criador, tudo vem da fonte. Ou poderia estar se referindo a um clone? Certamente não, porque o clone tem que ser igualzinho, né? E ali se refere ao homem e à mulher. Então, nós vemos essas coisas um pouco absurdas na Bíblia, principalmente quando a gente já começa a ter outros conhecimentos. Então, eu acho que é dever nosso de passar adiante, abrir mais a consciência das pessoas, para que elas raciocinem e sintam dentro de si. Isso é verdade? Olha, eu sinceramente eu não tinha, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não tinha conhecimento nenhum espiritual. Eu só escutava falar, ah lá, macumba tem um centro ali que é macumba. Tudo era macumba, tudo era macumba. E fulano é batista, não quero mais chegar esses, como antigamente era protestantes, evangélicos de hoje. Não, ninguém queria se dar com uma pessoa assim. Então, eu só tinha assim, de ouvir falar essas coisas. Ouvia falar em Deus, ouvia falar que existia uma Bíblia, e eu tive vontade de ler a Bíblia, e ela me veio gratuitamente. Ela não veio a mim, mas veio a minha parenta, né? A pessoa que me criou, que desprezou, deixou para lá, e eu peguei e comecei a ler. Então, eu sem ter conhecimento de nada, quando eu li essa passagem que o Criador, Deus, lá está Deus, né? Mas que o Criador tirou a costela do Adão, que cerrou a carne para fazer a mulher, e que a mulher, então, tem que ser submissa ao homem, etc. Lá aquelas bobagens lá na Bíblia. Como também aquele negócio dente por dente, olho por olho. Eu digo, não é possível isso aqui não está de acordo com o segundo
né? O Novo Testamento, sabe, Deus diria uma coisa dessas, eu mesma me questionava. E é isso, a expansão da consciência é isso. Você começa a perceber que aquilo tem algo errado. Então, aí você vai buscar mais informações, né? Então, eu procurei dar uma interpretação aqui, no início, né, da Gênesis, porque dá a interpretação dos outros capítulos, eu teria que saber muito e coisas da época. Eu teria que pesquisar manuscritos antigos, né? Isso eu não tenho como, para poder. Mas algumas coisas são verdadeiras. Sobre Jesus Cristo, ele existiu, realmente é verdadeiro. Só que omitiram, deturparam, né? Esse negócio, quem crer será salvo, está deturpado. Não basta crer, você pode crer, Jesus existiu, eu creio. Mas não é isso que vai te salvar. Ele veio ensinar o amor incondicional. Amai-vos uns aos outros. E uma reunião sobre informações extraterrestres que teve aqui em casa, o palestrante disse que esse amai-vos uns aos outros, que a verdadeira, vamos dizer, tradução que seria, quer dizer, o que ele disse realmente na época é respeitai-vos uns aos outros. Então, o que é respeitar uns aos outros? É respeitar a religião do outro, é respeitar a escolha sexual do outro, é respeitar o pai e a mãe, mesmo que você ache que eles estão errados, mas você tem que os respeitar. É respeitar os filhos, é respeitar o vizinho, é respeitar o patrão, né, de onde você trabalha, é respeitar as autoridades do governo também. Você pode opinar e está vendo que está errado o que fizeram sobre isso, sobre aquilo outro, né? Não importa, sobre educação, sobre imposto a ser pago, você tem direito de opinar, mas tem que respeitar. Não é fazer chacota, como eu vejo. Não sei se em outros países é assim, mas aqui a gente vê a chacota que fazem no Facebook sobre presidentes. Diz que é humor. Nem sempre. Mas não, é uma falta de respeito fazer humor sobre um presidente que está em exercício. Falando isso, presidente em exercício, ou um governador em exercício, etc, etc. Comentar que fez uma coisa que não está certa é uma coisa, agora debochar, fazer chacota é outra, né? Fazer manifestações, mas com respeito. Manifestações alertando o erro de uma lei que foi feita, por exemplo. Mas fazer manifestação com respeito a todos. Não é depredar, quebrar, incendiar. Então, quando ele quis dizer respeitai-vos uns aos outros, é isso tudo. Respeitar uns aos outros não é só, bom dia, boa tarde. Isso não vale nada. Tem tanta gente que diz bom dia, boa tarde para nós, e quando a coisa não lhe agrada, ela é pior, se mostra muito pior, muito mais, vamos dizer, violenta do que aquele que passa, olha assim para você, é grosso, não te cumprimenta.
nem quer falar com você, e de repente, numa certa situação, ele vai até te ajudar e tal, mas não está com aquelas coisas. Por favor, bom dia, boa tarde. Não pense que essas pessoas que dizem isso, eu tenho encontrado, na minha experiência de vida, eu tenho encontrado esse tipo de pessoas. Sorrir, boa tarde, bom dia. E quando chega na hora de algum problema, ou de resolver, ou uma coisa que não lhe agrade, gente, sai de baixo. Observe. Então, outra coisa, respeitar, não julgar, né? Porque o procedimento de uma pessoa tem sempre um motivo. Você não sabe o motivo também. Porque você está assistindo ali uma discussão. E você acha que aquele vizinho, porque uma vez você viu aquele vizinho discutir com alguém, discutir com alguém, então você acha que você comenta. E esse comentário não é um comentário, é um julgamento. Aquele cara é assim mesmo, ele é um sola grossa, é um esse ou aquele. Você não sabe por que que ele teve um problema alguns anos atrás com uma determinada pessoa. Mas ele teve sempre problemas, você assistiu, ele sempre está brigando, então você não pode julgar. Ou porque ele já é a segunda vez, depois de tantos anos, ele está discutindo lá e está dizendo assim umas palavras que incomodam, né? Então nós não podemos julgar ninguém. Em tudo, né? Em tudo. Então, uma coisa que eu noto também, né? A maioria não respeita as crianças, nem os pais respeitam as crianças, ficam fazendo até deboche. Então, o que que vai acontecer? Essa criança vai ser um adulto que vai debochar dos outros também, pois que o pai e a mãe faziam isso com ele. Eu, por exemplo, tive o meu nome, porque Lina não é o meu nome. Lina foi uma abreviação, foi que aceitaram, porque o meu nome não aceitaram na internet. Então, na ocasião, meu professor colocou Lina. E aí pegou, sabe? Muita gente me chama de Lina, então tudo bem. Então, o meu verdadeiro nome, meu nome, é a pessoa que me debochava. E teve um colega no colégio que debochou. Também. Preconceito também, né? Deboche, preconceito. E eu vi uma vez, porque eu sou da época que a gente estudava latim. Então eu fui procurar se esse nome. Foi o professor de latim disse que meu nome derivava do latim e deu significado. Significado seria guarda-chuva. Então eu sou guardada, o meu nome, então acho que às vezes o nome da pessoa tem a ver, né? Então sou guardada, né, pelo Criador, né? Estou sendo protegida, vamos dizer. E tem pessoas assim, pessoas debocham quando as crianças falam alguma coisa, porque criança, né, fala sem saber as coisas, sem raciocinar, né? São impulsivas. E os adultos ficam debochando, ficam. E, e antigamente, uma criança não podia nem se meter na conversa dos adultos, né? Eu me lembro que quando eu fui abrir a minha boca para dar minha opinião, que eles estavam conversando, cala a boca, foi assim mesmo, cala a boca, tem nada que está dando opinião. Então, poderiam ter ouvido, né? Às vezes, as crianças também ensinam os adultos, principalmente nesta época agora, nesse último ciclo, estão vindo crianças muito inteligentes, crianças já adotadas para esta época. E às vezes essas crianças, se os pais derem oportunidade, né, elas vêm até ensinar os adultos.
dão até ideias às vezes. Então, é não debochar, ouve e pronto. Se viu? Não se viu, tudo bem, deixa a criança falar, né? Agora, se a criança é violenta e diz coisas violentas, aí é outro papo, né? Aí você tem que dar educação à criança, tem que cortar isso, né? Porque senão, as crianças, por exemplo, eu assisti muitas crianças dizendo palavrões a todo momento, né? Se fosse meu filho, eu não consentiria, daria castigos leves, mas não consentiria que falasse isso, porque vai ser um adulto que vai falar palavrão toda hora. Se fala uma frase, palavrão. Fala outra frase, palavrão. Se não dá, né? Aí você não vai ser um adulto que não vai ter entrado em certos lugares, porque lugares mais educados, não vai dar. Ninguém vai te aceitar, né? A gente fica Antigamente, para dar educação, as crianças davam porrada pra caramba, né? Até sangrar. Isso também não se faz. Mas hoje, por exemplo, não, vai ficar sem internet, vai ficar sem o celular durante um dia, 2 dias. É, é uma boa opção, né? Porque as crianças gostam muito. Computador, notebook. Ou então vai ficar sem comer a sobremesa preferida, ou aquele doce, ou aquele sorvete preferido durante tantos dias. Aí a criança vai, eu não quero meu sorvete. Não. Você vai ficar 5 dias sem tomar esse sorvete. No final de 5 dias, aí deixa a criança reclamar. Às vezes o adulto não tem paciência, né? De estar ouvindo os pedidos, as reclamações da criança. Mas são punições leves, né? Se ele tiver uma boa índole, como se diz, ele não vai te agredir. Agora, se começar a te agredir, aí tem que procurar um psicólogo ou, em alguns casos, até um psiquiatra, né? Que é para ver o que é que você faz, porque aí pronto. Eu já vi, uma criança bater na mãe, porque ela falou, porque ela tirou alguma coisa porque ele estava fazendo o que não devia, né? Ele foi em cima dela com a maior fúria, né? Aí a gente vê essas diferenças também, que a gente vê em crianças, em adultos, nos animais. Você tem uma ninhada de um certo animal, você vê que um é mais bonzinho, é dócil, o outro é agressivo, o outro bate nos outros sem motivo. É a natureza, só que os agressivos a gente tem que educar, a gente tem que fazer tudo para que eles melhorem, né? Porque se não melhorar, coitados, quando falecer, o que os espera é terrível, né? O que os espera lá do outro lado da vida é o que está escrito no Velho Testamento, é olho por olho, dente por dente, etc, etc. É assim mesmo, mas é lá do outro lado. Bom, então é isso, senhores. Então, se alguém já tinha percebido isso que eu comentei na Bíblia, estava na dúvida. Será, não será? Porque tem gente que acredita ao pé da letra, né? Ao pé da letra é acreditar o que está lá escrito. Cerrou a costela do botão. Cerrou. Cerrou mesmo, foi lá e cerrou, tirou. Está escrito isso, meu Deus. As traduções, elas também mudam muito, né? Porque ela vai para uma língua, depois daquela língua vai para outra, até as próprias traduções
da língua original, e qualquer obra de arte, de livro, ela sempre sofre modificações também. Então, fico por aqui. Bom estudo, siga a sua intuição e vamos em frente.